que é o coração? Quando a gente fala assim, às vezes a pessoa chega a receber uma proposta de emprego e o meu coração tá falando, não vai. E aí as pessoas, muita gente fala, isso é medo, isso é culpa, tem gente que fala que isso é Deus. Qual que é a sua visão? Você tem uma visão? Tem. Para responder essa visão, eu vou contar uma historinha do Freud. O Freud explicava para os alunos dele que o charuto era uma reminiscência do seio materno. Que a gente tinha que chupar alguma porque coisa. A ponta do charuto fase oral. ali, a fase oral, então ele falou, ali é a fase oral, tanto é que adultos trocam o seio materno pelo charuto. E um belo dia, essa história é real, não é fake news não, os alunos de Freud viram Freud com um baita de um charuto. Vai, professor. Ele falou, calma. O bom psicanalista é aquele que sabe os momentos em que o charuto é apenas um charuto. Então, para não fazer o jogo do tigrinho, eu não posso responder tudo ou nada. Haverá momentos que você vai ouvir a voz de Deus, haverá momentos que você vai ouvir a voz do devil, haverá momentos que você vai ouvir a voz dos seus próprios traumas. Então, a questão é ter o discernimento, por isso que é importante parar e entrar no espaço do silêncio, entrar no santuário do meu próprio ser, para poder entender a separação das vozes, porque a gente vive num mundo de muitas vozes. Internas. E você, quando tiver amor no seu coração, você vai identificar a voz correta. Tanto é que eu posso estar no supermercado, eu não sei assobiar. É a coisa mais ridícula um assobio, meu. Mas a Laura, a minha esposa, ela tem um assobio característico. Às vezes eu estou no supermercado, eu estou num lugar, um monte de gente, ela faz de um jeitinho assim, eu paro, eu sei que ela está ali. Mas é incrível, quando está com grupos, por exemplo, nas viagens ou na escavação, a Laura, e ela, o pessoal, você falou, às vezes eu estava longe, ela só fazia baixinho, eu escutava. Quem é pai e mãe diz que dá a mesma coisa, com o filho fala, você escuta, ou seja, o amor já é um primeiro elemento para identificar a voz correta. Você entendeu? Para identificar a voz correta. Então, amor. Se você não começar se amando e aprendendo o amor, você não vai para o caminho correto. É muito difícil, né, Rodrigo? Mas tudo é difícil. Nossa. Emagrecer é difícil, pegar comida boa é difícil. Porque você está me falando praticamente para você... eu entendo a questão técnica religiosa, que muita gente pode ser contrário ou não, mas você está falando uma coisa mais espiritual que eu acho muito interessante. Uhum. Você me falou das vozes. A gente anda com voz demoníaca também. O que define a minha voz? Por que eu escuto... Por que eu acordo todo dia com uma voz que não me protege, que ela tenta me destruir? Né? O que é isso? Se a gente é guiado por Deus, né? Se Deus é a força maior que temos aqui, por que essas vozes ainda aparecem? Por que eu tenho que procurar Deus? Por que Deus não aparece para mim e fala, Maurício, você não precisa subir até a montanha, já estou aqui te protegendo. Eu acho que todo mundo hoje está vivendo uma fase de vozes muito malignas aparecendo. Com certeza. E por que essas vozes ganham? Se Deus é o maior, por que essas vozes que ganham? Elas ganham, depende. Elas ganham, quando você fala por que essas vozes ganham, é como alguém que olha apenas o minuto do gol e fala o campeonato está perdido. Ok. O campeonato, eu vou falar um pleonasmo terrível aqui, mas filosoficamente está correto. O jogo só acaba quando termina. Tá. Em termos de língua portuguesa isso é pleonasmo, mas em termos filosóficos é correto. O jogo só acaba quando termina. Mas quando você está naquele momento ali, você ainda está na metade do segundo tempo. Estava 0-0, qualquer coisa. E o juiz marcou um pênalti contra o seu time. Quando você olha aquele chute que o zagueiro do outro deu e que meteu aquele golaço, e a galera da outra arquibancada lá, outra torcida, e o pessoal zoando, aquela coisa toda e tal, e o seu time tá perdendo lá de 2-1, de 3-1, você tá sofrendo. Mas o jogo só acaba quando termina. Eu entendo bulufas de futebol, mas eu entendo o suficiente, mas sei perdão, de me refazer a frase. Eu não entendo bulufas de futebol, mas sei o suficiente para testemunhar que eu já vi muitos jogos virando o placar, faltando 10 minutos para terminar o jogo. Então hoje na história, como a história ainda não acabou, nós estamos vendo apenas uma derrota aqui, um gol aqui, um pênalti ali, a gente está achando que acabou.
e que o outro já entregou. Não, calma. O juiz não apitou o final. A sociedade é muito mais pessimista do que Com certeza. Isso eu concordo com você. Agora, parte do pessimismo vem por quê? Essas forças espirituais do bem e do mal, elas muitas vezes, às vezes elas vêm direto, tanto de Deus como do diabo. Tanto é que tem um estudo de positrons. Positrons é justamente os tipos de mapeamento que fazem do cérebro. Tem um livro chamado Why God Don't Go Away, acho que o título é esse, Por que Deus Não Vai Embora, do Dr. Nuremberg, PhD americano, que ele escreveu um tratado de neuroteologia, onde ele mostra que que o cérebro, sabe, tem os locais do cérebro que são armazenados pelos diferentes tipos de pensamentos. Sim. Sexo está num lado, prazer alimentício está no outro, exercício físico está no outro, depressão está no outro e tal. E o mesmo ponto do cérebro, que eles até cognominaram ponto de Deus, que brilha quando você está num êxtase religioso, é o que brilha também quando você está, por exemplo, sob efeito de droga. Foi tanto que a gente falou aquilo lá no passado. Exatamente, é muito parecido. Então, há momentos em que Deus fala direto com a pessoa, como o profeta. Deus falou com o profeta, vai lá, Moisés, e abre o mar. Foi Deus falando. Mas há momentos também que Deus usa um intermediário. O mal também é a mesma coisa. Há situações em que uma pessoa está tomada por um espírito maligno. Vou falar em linguagem não religiosa. É o famoso tóxico. Tá bom? A psicanálise vai chamar de pessoa tóxica. A religião vai chamar de uma pessoa tomada pelo espírito maligno. Quer dizer, a minha tia Neide, que é insuportável, tem um demônio ali. Exatamente. Depende do que significa esse insuportável. Porque o insuportável, vamos dar nomes aos sentimentos. Claro. É a pessoa que só critica. Tem o insuportável, que é aquela pessoa que ela é sem noção, ela é mala sem alça. Sim. O casamento é para ir todo mundo de vermelho, de branco, ela é a única que vai de vermelho. Sim. Ela é insuportável, ela é chata, ela é mala, ela dá vergonha alheia. Isso é uma coisa. A outra coisa é aquela pessoa que você sabe que ela tá indo lá no teatro onde você... Só pra ferrar o seu nome lá, só para o pessoal cancelar o seu show, porque ele quer te prejudicar. É tóxico. Ou aquela pessoa que é seu sócio e só te joga para baixo. Sim. Então... Casal, exatamente. O cara casa com a mulher e só fala, tá gorda. Tem pais narcisistas e tudo mais. Então, o que acontece? Há situações em que o demônio toma direto, ou que Deus toma direto, e há situações em que o mundo espiritual vai usar outros. Então, falando da questão do pessimismo das vozes, muitos de nós somos presos desde a infância, a um papel que outro escreveu para nós. A pessoa passou a vida toda ouvindo. Você não vale nada, você não presta, você não é como a filha da vizinha, maldita hora que eu tive você, não sei o quê, você é um estorvo na minha vida. Isso pode ser dito de maneira direta ou indireta. De novo, eu abro uma nota de rodapé aqui. A gente tem que tomar cuidado. Eu escrevi um livro, que eu vou mandar esse livro para você também. Quero. Maria Madalena, A Verdadeira História. Eu escrevi esse livro depois que eu vim aqui